do sobrenatural. Então nós queremos muitas vezes e esquecemos que há uma guerra invisível que nós não estamos vendo, mas que todo o tempo acontece ao nosso redor e ao nosso derredor. Então, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós declaramos, nós estamos dando munição para que o nosso inimigo se levanta contra nós. E nós precisamos entender isso e transicionarmos a nossa mente referente a tudo aquilo que se fala sobre o mundo espiritual. Todo o tempo, no decorrer de toda a Bíblia, você vai ver muitos atos proféticos acontecendo, muitas coisas acontecendo. E se você for pegar o Jordão em si, tudo acontece através do Jordão. O Jordão na Bíblia é um marco fantástico que acontece. Por exemplo, foi no Jordão que Elias e Eliseu vão, e quando Elias é tomado, e ele usa aquela famosa expressão, dura coisa me pediste, que Eliseu pede porção dobrada. Ele, juntamente com uma escola profética, porque Elias tinha discípulos aprendendo sobre o profético, e ele, essa não é a palavra, tá? E ele, então, com alguns dos discípulos, estão lá aprendendo e muitas coisas e querendo aprender sobre o profético. Mas Eliseu era aquele que estava sempre de olho e sempre próximo do profeta. Tão próximo que ele disse: Senhor, não, eu não vou te deixar de jeito nenhum. Onde tu vai, eu vou estar contigo. E eu quero porção dobrada. E quando vai para acontecer, interessante é que os discípulos olharam para Eliseu e disse assim: você viu, agora o seu mestre vai, hoje é o dia que ele vai embora e você vai ficar sozinho, e aí, como é que vai ficar? E ele disse: calem-se. E de repente, os discípulos ficam vendo de longe, eles atravessarem o Jordão. Eliseu vai próximo dele, e quem pega a capa, e quem fica de olho na capa, e quem vem com porção dobrada? Eliseu. Os outros que andavam de longe, nós muitas vezes estamos assim, olhando para todos eles de longe para ver o que está acontecendo, mas aquele que está perto sempre vai receber algo diferente. Qual é a posição que você quer? Você quer ficar de longe? Vem mal uma terça-feira, vai estar na célula, mas terça no impulso, um dia eu vou, outro dia eu não vou. Culto, se tem sexta, sábado, domingo, ou eu vou na sexta ou eu vou no domingo. Escolhe um, porque os 3 é demais. Entendeu? Então assim, é no Jordão que depois com Eliseu, eles vão cortar todas as vigas para aumentar, porque estava pequena a escola, então eles vão aumentar e eles vão pegar a viga e vão cortar cada um a sua viga. Cortem onde? No Jordão. Todas as vigas próximo do Jordão. E lá tem alguém que pega um machado emprestado e o ferro cai na água. O mesmo ferro que cai na água depois vai na água lá quando Jesus entra no Jordão de novo. Foi no Jordão que foi levantado um altar fora do Jordão, e dentro do Jordão são 12 pedras que foram levantadas, um altar para o sacrifício. Foi levantado um altar próximo do Jordão e um altar dentro do Jordão, para que todas as tribos soubessem, uma pedra de cada tribo carregada do Jordão. Uau! Depois, naquele mesmo Jordão, vem Jesus e é deitado sobre o altar do sacrifício onde ele foi derramado. Pense, foi no Jordão que de repente, uau, os céus se abrem. E então, quando foi deitado sobre o altar do sacrifício a Jesus, se abrem os céus e desce pela primeira vez a pomba, dizendo: este é o meu filho amado. A pomba vem e desce sobre a vida de Jesus.
É tanta história em cima desse Jordão, gente. E a gente não enxerga nada disso. A gente nunca para pensar. O mesmo ferro que cai é o mesmo ferro que vai depois e deita no... Então nós precisamos aprender e se ligar um pouquinho mais em atos proféticos. Querem mais? Ou eu vou para a palavra? Eu falo sobre um pouco que eu aprendi ou falo um pouco sobre... O que eu faço? É tanta coisa. Só o que eu falei aqui, eu já podia ter feito 5 terça-feiras de cada coisa que eu aprendi. De cada Jordão. Sempre tem uma história no Jordão. Quem atravessa o Jordão, escute, quem atravessa o Jordão é o que volta com a porção dobrada. Você não pegou? Vou falar aqui para a Mônica. Mônica, tem os que ficam de longe olhando. E tem aquele que atravessa. Mas quem atravessa, volta com a porção dobrada. Quem atravessa o Jordão e pega a capa, é a mesma capa que depois tu deita no Jordão e a unção vem e ela abre o Jordão para que outros passem por ela. Não entenderam? Só a Mônica e o Ricardo entendeu. Nós precisamos se mover. Nós temos que parar de andar no raso. Nós não fomos feitos só apenas para sermos salvos. Nós não fomos feitos somente para ter os nossos nomes escritos no livro da vida, viu, Diego? Não adianta nós ficarmos de longe, como espectadores, para ver o que vai acontecer. Escute, todas as vezes que você se movimentar, todas as vezes que, vou falar de novo, todas as vezes que você se movimentar para algo maior, toca alguma coisa aí, meu filho, pelo amor de Deus, dá volume aqui para ele. Eles falaram para eu não descer, mas eu vou descer, se vire aí. Todas as vezes que eu me movimentar a favor de estar mais próximo da unção, de um manto profético, ou de algo a mais da parte de Deus, vai ter sempre espectadores, olhando e apontando para você, dizendo assim, eu já fiz isso, e isso aí não vai dar em nada, isso aí é fogo de palha, não, isso aí é porque você ainda não, você chegou agora, eu já vivi, eu já passei essa fase. Mas escute, Eliseu mandou que todos se calassem, e Eliseu continuou caminhando próximo a Elias, porque chegou um momento na vida dele, que quando ele percebeu, ele não abriu mão de estar próximo de Elias, porque quando o redemoinho começou, e o redemoinho nunca começa de baixo para cima, o redemoinho não começa da terra para o céu, começa sempre do céu para a terra, começa de cima para baixo, começa um movimento em cima, até chegar onde você está. E quando chega em você, minha filha, não pense que você está velha, viu? Não de idade, mas de palavra. Não, nós nunca estamos, nós sempre se renovamos. Então quando vem um redemoinho sobre a sua vida e alcança você, e pega você, ele levanta você, ele muda a sua geografia, ele muda a sua circunstância. Então não importa o que você já tem vivido nessa terra, não importa o que você já tem sofrido, não importa o tempo que você tem vivido, o que importa é que quando o redemoinho chega, a unção chega sobre a sua vida, e quando a unção chega sobre a sua vida, meu Deus, ele chega sobre você, ele repousa sobre você, e chega um tempo determinado, porque sempre tem um tempo para todas as coisas. Quando chega esse tempo,
Ele arranca a angústia, Ele arranca a tristeza, Ele arranca a decepção, Ele arranca toda palavra que foi lançada contra, toda circunstância que todo tempo nós olhamos e achamos é o fim. Acabou. Mas Ele vem com uma palavra, Ele vem com um sopro, e esse sopro arranca todo o peso, todo o cansaço, toda a mentira do diabo, dizendo que não dá mais, que você nasceu para ser assim, que vai dar tudo sempre errado, que a vida... Por causa da presença, a presença de Deus, ela vem e nos constrange. E aí ela vai no profundo do coração e vai enchendo nós de esperança. E dentro do nosso ventre, assim como nasce, assim como você gera um filho, quando vem a presença de Deus no nosso ventre, enche, algo vem dentro de nós e começa a gerar dentro de nós uma expectativa, e aquilo que parecia morto, gera dentro de nós uma expectativa, e começa a dar vida de novo, e um rio começa a fluir de dentro de nós. Então, o que nós precisamos acordar e entender é que por trás de alguns versículos tem chaves poderosas capazes de nos dar uma vida totalmente diferente. Por quê? Porque existe o sobrenatural de Deus. Ei, eu vou dizer de novo, existe o sobrenatural de Deus para você. Ei, você não foi chamado para ser perdedor, você não foi gerado para que você pudesse simplesmente ter uma vida miserável, não, o Senhor escolheu você. Ei, Jesus escolheu você. Ei, eu vou dizer de novo, Jesus não morreu por acaso, não, Jesus não morreu para ter uma história, Jesus morreu para vir e dar vida. E essa vida é uma vida sofrida, desgastada. Sim, pode até ser. Somos humilhados, somos às vezes desprezados, passamos por tantas lutas, mas tem uma coisa, a Bíblia diz assim: eu vim para te dar paz. No mundo tereis aflições, mas ei, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. São tantas coisas para falar. São tantas coisas para nós falarmos. A gente aprende tanta coisa. Eu estou tentando resumir, porque está um pouco ainda na mente, está bem fresco, então a gente consegue compartilhar um pouco. Mas é lindo demais tu estar vendo, ouvindo e aprendendo e recebendo. Escute, sempre tem pessoas que vão apontar para você e achar que você está fazendo o que você está fazendo, você está perdendo um grande tempo na sua vida. Mas escute, nunca você perde tempo quando você está na presença de Deus. Você nunca perde tempo quando você busca a presença do Senhor. Ei, você nunca vai perder a sua vida, ou vai perder porque você não. Os jovens, como nós passamos por dificuldades e lutas, porque achamos que nós estamos perdendo tempo com o nosso dia a dia, tempo porque nós não saímos, tempo porque nós não aproveitamos, tempo porque nós... Então,
toda vez que nós estamos na presença de Deus, que você abre mão do mundo, você se aproxima ainda mais dele. O que nós vivemos lá nesses 3 dias foi algo tão tremendo, tão fantástico, tão grande, tão lindo, que nós temos que viver todos os dias isso. Então você é desafiado a acreditar, você é desafiado a enxergar aquilo que está por trás. Então tudo que você passa, tudo aquilo que você... há um propósito definido. Quando nós caminhamos num manto profético, quando nós entendemos o mundo espiritual, quando nós entendemos que o que acontece aqui atrás leva você para um nível maior ali na frente. O que é a unção? O que é você receber algo? É você subir do nível aonde você está. A unção, ela puxa você do nível que você está para um nível maior. Ela pega, vem cá André, ela pega você da onde você está embaixo e traz você para um nível maior. Então unção não é deixar você aonde você está, do jeito que você está. Só que para essa situação existe o processo. E nós precisamos ter um equilíbrio. Aliás, é sobre isso que eu queria tentar falar um pouquinho hoje à noite. Eu vou resumir ainda mais, porque eu já falei demais. Canta alguma coisinha aí, baixinho, vai cantando aí, se inspira aí. Se inspira aí, meu filho. Aleluia. Se gira aí. Então, quando nós não somos equilibrados na nossa vida emocional, no trabalho, as sensações que nós temos diante das circunstâncias, elas nos causam diferentes sensações. Felicidade, tristeza, alegria, decepção, ansiedade, medo, nos deixam presos em determinadas circunstâncias que eu não conseguiria lembrar aqui de todas elas. A verdade é que por trás de todos os sentimentos existe o reflexo e a importância que nós damos, que afeta diretamente o equilíbrio emocional, corpo, alma e espírito. E como nós conseguirmos equilibrar tudo isso? Como nós andarmos em harmonia com tudo isso? Ter controle emocional é muito complicado, e quando nós estamos diante de algumas adversidades, afeta diretamente as tomadas de decisões que nós temos. O que é o certo? O que eu faço? O que fazer? Quando toda decisão que eu tomo, baseada na nossa alma, normalmente quando nós estamos presos a alguma determinada circunstância na nossa alma, toda dívida de alma, eu escutei ainda o profeta Arnon falando sobre isso, toda dívida de alma, a conta vem lá na frente. Às vezes você não faz algo porque você fica preso a alguém que fez alguma coisa para você. E aí você fica na situação que você está porque você pensa que você deve obrigação a tal pessoa. Uma coisa é gratidão, outra coisa é sentimento de dívida. E toda vida que tu não toma uma decisão aqui atrás por causa de um sentimento de obrigação, por causa de uma dívida e não por gratidão, por você não tomar essa decisão, ela te causa um prejuízo lá na frente, que vem uma conta para você. Você demorou demais, você esperou demais, você
Então, eu vou tentar trazer um texto para nós vermos algo, para nós aprendermos um pouquinho só. 1 Reis capítulo 17, Elias, ele recebe, ele faz algo, ele toma uma atitude. Versículo 1 ele diz: Elias, o tisbita de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. É a primeira vez que Elias aparece no contexto como profeta na Bíblia. E ele já solta um negócio desse tamanho. Já acabou com tudo ali. Agora, por que ele toma essa decisão? Porque ele não podia mais ver o povo de Israel se dobrando a Baal. Porque Acabe, quando casa com Jezabel, ela não era hebreia, ela era pagã, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Quando ela nasceu, ela é consagrada a um deus do pai dela pagão, chamado Baal. Na linha filosófica do paganismo, é o deus da fertilidade. E quando ela se associa a Acabe, ela começa a dizer a ele, toda vez que chove em Israel, ela começa a dizer que era por causa do deus Baal que descia a chuva. Inclusive eram tido relações sexuais, e as crianças que nasciam, algumas delas eram sacrificadas a Baal, e eram levantados altares a Baal. Indignado com isso, então ele solta uma palavra e diz: nem chuva nem orvalho. Israel, a sua maior renda era através da colheita. Vocês imaginam 3 anos e meio sem chuva? Nós aqui ficamos algum tempo sem abrir o comércio. Quantas empresas quebraram por causa de uma pandemia? Imagina 3 anos e meio sem chuva. Então Deus dá uma ordem a Elias. Ele diz no versículo 2, diz assim: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-te perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Olha que fato interessante. Deus dá um endereço, Deus dá uma geografia a Elias. Ele diz o seguinte: olha, já que tu falou isso, eles vão tentar matar você, eles vão tentar caluniar você, eles vão armar contra a sua vida. Então você vai, porque eu já tenho um lugar para que você possa ir lá e beber tranquilo. Elias vai até lá, e chegando lá, agora a pergunta que eu faço é: se ele para pelo metade do caminho, ele teria água? Deus muitas vezes fala conosco, nos dá um endereço, nos dá uma geografia, nos dá um lugar, nos diz o que é para fazer. A palavra de Deus vem sobre você e você duvida, questiona, pergunta para um, pergunta a opinião de outro, pergunta a opinião de mais um. O que você acha, o que você não acha? E aí, como é que não é? Se Elias faz um negócio desse, ele teria morrido de sede. Mas Elias vai na geografia onde Deus manda. Chegando lá, ele pôde beber, não pôde? Ele precisou orar para beber? Ele precisou jejuar para beber? Sim ou não? Porque tinha rio, tinha no ribeiro, tinha o quê? Já tinha água. Mas ele diz o seguinte, no versículo 3 ele diz assim, ó, no 4, eu já dei ordem aos corvos. Eu já dei ordem, eu não vou ordenar, eu já dei ordem. Então, antes que algo aconteça na sua vida, o Senhor já vem com a provisão sobre você. A circunstância de todo Israel era ruim, mas Deus guardou a vida dele. Agora escute, equilíbrio.
Ele não precisou orar para beber, porque a água já estava ali. Natural. Quando os corvos vêm trazer carne para ele e pão, sobrenatural. Ou é natural os corvos trazer? Os corvos se alimentam de quê? De carne. E aquele que se alimenta de carne vinha trazer carne e dá para ele. Natural e sobrenatural. Existem coisas naturais que você precisa fazer, e as sobrenaturais sempre Deus vai encarregar de dar ordem para que alguém venha e traga sobre a sua vida a provisão, aquilo que falta, aquilo que você não tem, aquilo que você não consegue, aquilo que não é através do seu esforço. Deus sempre se levantará. Equilíbrio. Então suas emoções, suas razões, suas infidelidades, suas tristezas, suas angústias, suas decepções, tudo aquilo que está dentro de você, você precisa aprender que tem coisas que são sobrenatural. Deus vem e arranca você, Ele limpa de você. Senhor, eu não consigo perdoar, Senhor, mas a Tua palavra me ensina que eu devo, então me ajuda a perdoar. Então vem a ação do Espírito Santo de Deus que está dentro de você e arranca isso de você. Agora o esforço de falar, é o natural, é o seu. Trabalhar, você não precisa orar para trabalhar, você precisa levantar e ir trabalhar. Mas escute, quando seca a água, e às vezes a gente não entende algumas coisas na nossa vida, tem coisas que Deus faz para você por um tempo. Vou repetir, tem coisas que Deus faz na sua vida para um tempo, não significa que é para todo o tempo. Então, uma porta se abre, você entra nela e de repente ela se fechou, aí você se desespera e você fica aterrorizado. Cadê Deus? Que Deus é esse? Como pode? Sou fiel, e cadê? E eu dizimo, e eu oferto, até agora inventaram essa tal de primícia, comecei a primiciar e agora a porta se fecha. E escute, no versículo de número 7, algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então, olha como é interessante, eu vou caminhar, tá? Olha como é interessante, um tempo depois o riacho secou. Até então, você não ouve mais Deus falando com Elias. Tem água, tem carne, tem pão. Vou no culto, de vez em quando. Agora eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, tenho tudo que eu quero. Comprei até um carrinho, para eu passear, vou para a praia. Os parentes, visito os parentes. Passei para cá, passei para lá, atrasei para chegar no culto. Outro dia eu vou. Deus me ama, afinal de contas, Deus é amor. De repente, o riacho seca. Acaba a carne, acaba a água. E então vem a voz do Senhor de novo. Tem momentos na nossa vida que tudo se seca, tudo se mexe, se move de novo, para que você comece a ouvir novamente Deus falar com você. Há tempo na nossa vida que nós não queremos mais prestar atenção na voz que Deus está dizendo, porque você perdeu a direção sobre qual que é a voz de Deus e qual que é a voz do homem e qual é a sua. Qual é a voz de Deus, qual é a do homem e qual é a sua. E Deus diz, levanta-se. E Deus diz, levanta-te, Elias.
Tem momento que nós temos que chorar, tem momento que nós temos que orar, tem momento que nós estamos prostrados, tem momentos que nós estamos caídos, mas principalmente aqueles que nós estamos caídos, aquele que nós não temos mais direção, aquele que nós não temos mais força. Deus olha para você e diz assim, ó, se levanta, meu filho, se levanta, porque eu estou contigo. Deus nunca se esquece de um filho que uma vez chega na presença dele e chora diante dele, ele sempre vai lembrar de você. Eu vou parar de falar. Deus tem milagre para você todo o tempo. Deus todo o tempo tem uma palavra para entregar para você. Todo o tempo Deus quer fazer algo novo na sua vida. O problema é que nós estamos tão ocupados com tantas coisas, com tantas amizades, que às vezes a gente não quer trocar as amizades por causa da palavra. Então as promessas, mesmo aquelas que a gente sabe que já faz um tempo que já ouve, a qual que nem nós lembramos, mas o Pai jamais esquece de uma palavra que Ele deu. Não importa se faz 5 anos, se faz 10 anos, se faz 15 anos. Não importa nem se fosse quando era menina, que corria de um lado para o outro dentro da igreja, alegre, feliz. Não importa o tempo. Mas uma vez que a palavra foi dita, se o teu coração estiver sempre na presença dEle todo o tempo, Ele virá e cumprirá a sua palavra. O que nós precisamos fazer? Obedecer. Elias automaticamente pega, ouve o que Deus diz, ele diz: Elias, vá para Sarepta. Lá tem uma viúva que ela vai te dar o teu sustento. Ele questiona, ele pergunta, ele apenas obedece. Tem coisa na nossa vida que nós precisamos parar de questionar a Deus, de perguntar como é que é. É engraçado que quando nós vamos para um médico que nós estamos doentes, ele simplesmente faz uma receita, você pega aquela receita e vai na farmácia e compra, mas você não questiona: ei doutor, não tem outro tipo de remédio não? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar errado? Quantos dias eu tenho que tomar? Ah, é 10? Não, mas não pode ser 15, será que não precisa ser 20, não precisa ser 5? Não, você pega a receita, vira as costas, chega na farmácia: eu quero esse remédio. O farmacêutico não olha para você e diz assim: ó, toma, tem outro, mas será? Não sei. Não, ele faz aquilo que está escrito no papel. Você tem a palavra, você tem a receita diante de você, e você é teimoso e não faz. Questiona Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus, eu tenho pedido para Deus: Deus, eu preciso melhorar minha memória por causa dos versículos, e eu vou melhorar. Deus vai me dar. Só um amém, mas já basta. Em Lucas, não em Mateus, Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26 diz assim: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Não importa se tem 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, 140 mil pessoas em Brusque. Quando ele achar um coração quebrantado, apaixonado por ele, não importa quantas outras estão tendo necessidade, ele vai olhar para a sua casa e vai enviar a provisão na sua casa. Ei, você não pode andar sozinho. Quando Deus quer fazer um milagre, Ele sempre levanta outro para você, para abençoar você. Então você sozinho, você não chega a lugar nenhum. Foi através de um encontro que a mulher
que essa viúva teve a sua vida totalmente transformada, e foi através dessa mulher que Elias pôde comer novamente. Nenhum nem outro podia fazer nada sozinho. Você jamais chegaria a Deus se não fosse através de Jesus Cristo ter morrido por você na cruz do Calvário. Quer mais? O manto que desceu sobre a vida de Eliseu, o manto que agora vem uma porção dobrada sobre a vida de Eliseu, o mesmo manto desce sobre a vida de Cristo quando ele recebe a promessa e o Espírito Santo de Deus em forma de pomba. Quer mais? Agora, o mesmo Jesus que ressuscita e volta para Deus, diz o seguinte: ei, não se preocupem, vocês não ficarão órfãos. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Virá sobre a sua vida o ensinador, o ajudador, o ensinador descerá sobre ti e a farás maiores do que essa. Atravessa o Jordão. Se coloca de pé.